Se você acha que já viu de tudo em um casamento de luxo no Brasil, espere até ouvir o que aconteceu comigo naquela noite em São Paulo. Antes de continuar, eu te peço uma coisa. Fique comigo até o final desta história, porque o que eu fiz diante de centenas de convidados pode mudar a forma como você enxerga amor, família e dignidade. Eu estava no centro de um salão deslumbrante nos jardins, sob um lustre de cristal, usando um vestido que custou meses de planejamento. A música tocava, as taças brindavam, os flashes iluminavam meu sorriso. Era para ser o dia mais feliz da minha vida. Mas foi ali, no meio da festa, que meu noivo pegou o microfone e anunciou algo que fez meu sangue gelar. Ele decidiu presentear o irmão com o meu apartamento de 3,8 milhões de reais. Meu apartamento, comprado pelos meus pais, no meu nome. E o silêncio que tomou conta do salão não veio por causa do meu noivo. Veio quando meu pai se levantou. Até aquele momento, Lucas ainda sorria, convencido de que tinha feito um gesto nobre. Parte da família dele batia palmas. Alguns até gritavam que ele era um irmão exemplar. Eu sentia as pernas tremerem, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, vi meu pai, Henrique Oliveira, caminhar lentamente em direção ao palco. Ele não correu, não gritou, não fez escândalo. Cada passo dele ecoava no piso de mármore como um aviso. Quando pegou o microfone, o brilho da festa pareceu diminuir. Sua voz saiu firme, grave, daquelas que não precisam ser altas para impor respeito. Antes de aplaudirem tanto, eu gostaria de fazer apenas 3 perguntas simples. Lucas tentou sorrir. Disse algo como, claro, sogro. Mas o sorriso já estava torto. E meu pai olhou diretamente para ele. Aquele apartamento no Itaim Bibi, avaliado em 3,8 milhões? Você pode explicar aos convidados quem pagou 2,5 milhões à vista? Um murmúrio percorreu o salão. Pode explicar quem assumiu o financiamento de mais 1,3 milhão? E principalmente, em nome de quem está registrada a escritura? Lucas ficou pálido. Meu pai continuou, sem pressa. Porque, até onde eu sei, nenhum centavo saiu do seu bolso. Nem o seu nome consta em documento algum. O silêncio ficou pesado. Era possível ouvir o ar condicionado. A família dele começou a se mexer nas cadeiras. A mãe, Dona Sônia, cruzou os braços com expressão de indignação. O irmão, Rafael, evitava olhar para qualquer pessoa. Meu pai deu um passo à frente. Segunda pergunta. Você disse que vai morar de aluguel para ajudar seu irmão. Que o seu salário é de R$ 4.500 por mês. Já pesquisou quanto custa um aluguel no padrão que minha filha está acostumada? Já calculou condomínio, IPTU, supermercado, combustível? Ele não gritava, mas cada palavra era como um golpe seco. Ou pretende que minha filha abandone a casa dela, construída com o esforço da nossa família, para viver apertada, sacrificando o próprio conforto para sustentar o orgulho da sua? Alguns convidados abaixaram a cabeça. Outros começaram a cochichar. Lucas suava. A gravata parecia apertada demais no pescoço. Meu pai fez a terceira pergunta. E por fim, em que momento você conversou com Camila antes de anunciar essa doação? Em que momento respeitou sua esposa como parceira? Ou você a vê como um caixa eletrônico conveniente para resolver problemas da sua família? Essas palavras cortaram o ar. Eu olhei para Lucas e, naquele instante, não vi o homem por quem me apaixonei. Vi alguém encurralado pela própria ambição. Ele tentou responder. Disse que era tudo pelo bem da família, que depois conversaríamos em casa, que eu não deveria exagerar. Mas já era tarde. O que estava exposto ali não era apenas uma questão de dinheiro, era caráter, era intenção. Era a clara tentativa de usar minha vida como moeda de troca. Meu pai não precisava dizer mais nada. Ele devolveu o microfone ao técnico e ficou ao meu lado.
Aquela postura silenciosa dizia tudo. Eu não estava sozinha. E foi naquele momento, diante de todos, que algo dentro de mim começou a mudar. O salão continuava em silêncio. Meu pai estava ao meu lado. Lucas, diante de todos, já não parecia seguro. A máscara tinha começado a cair. Eu senti algo muito claro naquele instante. E não era raiva, era lucidez. 3 anos de relacionamento passaram pela minha mente como um filme antigo. As promessas, os planos, as conversas sobre construir uma família. Tudo parecia bonito. Até que no momento mais importante da nossa vida, ele mostrou quem realmente era. Olhei para o rosto da mãe dele. Não havia vergonha. Havia irritação. Como se nós estivéssemos estragando um plano perfeito. Foi ali que entendi. Aquilo não era impulso. Era cálculo. Respirei fundo. A música já tinha parado. Os convidados estavam imóveis, esperando minha reação. Algumas mulheres me olhavam com pena. Alguns homens cochichavam. O constrangimento era pesado. Lucas se aproximou de mim e sussurrou entre os dentes. Sorri, Camila. Não faz escândalo. Depois a gente resolve. Depois. Resolver em casa. Silenciar. Engolir. Eu senti uma calma que nunca tinha sentido antes. Levei as mãos até a cabeça e retirei o véu lentamente. As presilhas caíram no chão de madeira, fazendo um pequeno som seco que ecoou mais alto do que qualquer grito. Olhei para o buquê nas minhas mãos. Rosas brancas, importadas, perfeitas. Perfeitas como a mentira que eu estava vivendo. Caminhei até o centro do palco. Peguei o microfone. Minha voz não tremia. Peço desculpas aos meus pais e a todos que vieram celebrar hoje. Mas este casamento está cancelado. Um suspiro coletivo tomou conta do salão. Lucas ficou imóvel. Eu continuei, olhando diretamente para ele. Casamento é parceria, é respeito, é decisão construída a 2. Não é palco para exibir generosidade com o dinheiro dos outros. Alguns convidados começaram a balançar a cabeça em concordância. O apartamento que você ofereceu não é seu. Nunca foi. E eu não me casei para sustentar o orgulho da sua família. A mãe dele tentou subir ao palco gritando que, depois do casamento, tudo seria dos 2. Mas eu já não estava ouvindo. Eu arremessei o buquê no chão, aos pés de Lucas. As flores se espalharam. Pétalas brancas misturadas ao piso escuro, como os restos de uma ilusão. Se você quer ser o herói do seu irmão, trabalhe e compre uma casa para ele com o seu esforço, não com o da minha família. Meu pai segurou minha mão. Minha mãe já estava de pé, com a bolsa no ombro, a cabeça erguida. Nenhum de nós olhou para trás. Enquanto caminhávamos em direção à saída, eu ouvia murmúrios. Ouvi alguém dizer que eu era corajosa. Ouvi também alguém me chamar de exagerada. Mas sabe o que eu senti? Alívio. A porta do salão se abriu e o sol forte de São Paulo bateu no meu rosto. Doeu nos olhos por um segundo. Depois, veio uma sensação de liberdade difícil de explicar. Eu não estava saindo de um casamento. Eu estava saindo de uma armadilha. Perder uma festa é doloroso. Perder um vestido caro também. Mas perder a própria dignidade, isso sim teria sido irreparável. Naquele dia, eu entendi uma coisa que talvez muitas mulheres só percebam tarde demais. É melhor suportar o constrangimento de alguns minutos do que carregar uma vida inteira de humilhação. E enquanto entrava no carro com meus pais, eu sabia que aquela história não terminava ali. Ela estava apenas começando. Naquela noite, já no quarto da casa dos meus pais, o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio do constrangimento do salão de festas. Era o silêncio da verdade. Eu tinha cancelado o casamento poucas horas antes. A maquiagem já tinha sido removida. O vestido estava dobrado sobre a cadeira. Restava apenas eu e a realidade. Chorei sim. Não por Lucas.
Mas pelos 4 anos que eu tinha dedicado a alguém que, no fundo, me via como recurso financeiro. Quando as lágrimas secaram, algo dentro de mim mudou. Eu sempre trabalhei com planejamento financeiro e marketing estratégico. Números nunca me enganaram. Pessoas, sim. Peguei meu notebook, abri o aplicativo do banco, respirei fundo. Se eu quisesse virar a página de verdade, precisava olhar tudo de frente. Comecei a filtrar transferências feitas nos últimos 4 anos com o nome de Lucas, Pix, para familiares dele, pagamentos suspeitos. No começo achei que seriam pequenas ajudas aqui e ali, mas a lista parecia não ter fim. Há maio de 2 anos atrás. Transferência de R$42 mil. Descrição: presente de aniversário. Era o relógio Rolex que ele usava com tanto orgulho. Lembro que ele me abraçou naquele dia, dizendo que eu era a mulher da vida dele. Desci mais a tela. R$65 mil pagos à concessionária BMW. A moto que ele dizia precisar para trabalhar com mais conforto. Documento em meu nome. iPhone novo, tablet, notebook. Pequenas transferências mensais de R$500, R$800, R$1.200 para a mãe dele. Justificativa: remédios, conta de luz, reforma da cozinha. Somando tudo, ultrapassava R$280 mil. Meu estômago revirou. Enquanto eu trabalhava até tarde para pagar as parcelas do financiamento do apartamento, ele usava meu dinheiro para sustentar o padrão de vida dele e da família. Abri também o histórico de pagamentos em cartão, restaurantes caros e camisas de marca, ingressos para camarote em jogos, tudo debitado na minha conta. E os presentes que eu recebia? Um ursinho pequeno no primeiro ano, um perfume genérico, uma bolsa que depois descobri ser réplica. A diferença não era apenas financeira, era emocional. Para mim, ele era prioridade. Para ele, eu era investimento. Foi aí que parei de sentir tristeza. Senti indignação. Abri uma planilha nova e comecei a registrar tudo. Data, valor, comprovante, descrição. Organizei como se estivesse preparando um relatório para a auditoria. Cada número inserido era como recuperar um pedaço da minha lucidez. Eu não tinha sido apenas enganada no altar. Eu vinha sendo usada há anos. Lembrei das vezes em que ele dizia: amor, confia em mim. E eu confiava. Confiança sem limites é perigosa. Minha mãe entrou no quarto devagar. Viu a tela cheia de números e entendeu sem eu precisar explicar. Filha, não perca só o amor. Não perca o dinheiro também. Ela tinha razão. Bondade sem inteligência vira fraqueza. Naquela madrugada, fiz algo que nunca imaginei que faria. Deixei de ser a noiva traída e me tornei a mulher que assumia o controle da própria história. Se Lucas pensava que tudo ficaria apenas na humilhação do casamento cancelado, estava enganado. Aquilo era só o começo do acerto de contas. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. E pela primeira vez desde o escândalo, senti algo diferente de dor. Senti força. Os números não mentiam. E agora, eu também não mentiria mais para mim mesma. Na manhã seguinte, eu já não era a noiva humilhada. Eu era uma mulher decidida a colocar ordem no caos. Depois de revisar cada extrato, cada transferência, cada gasto feito ao longo de 4 anos, ficou claro que aquilo não era apenas um término de relacionamento. Era uma prestação de contas. Marquei um encontro com Lucas em um café na Avenida Paulista. Lugar público. Claro. Seguro. E não fui sozinha. Ao meu lado estava o Dr. Marcelo Nogueira, advogado experiente, amigo antigo da minha família. A presença dele não era para intimidar. Era para deixar claro que aquela conversa não seria emocional. Seria objetiva. Lucas chegou alguns minutos atrasado. Barba por fazer. Olhos inchados. Tentou sorrir. Camila, eu estava desesperado ontem. Foi um erro. A gente pode conversar? Eu levantei a mão, pedindo silêncio.
Vamos conversar, sim, mas sobre números. Ele olhou para o advogado e empalideceu. Coloquei a pasta sobre a mesa. Abri. Deslizei a planilha impressa na direção dele. Aqui está o levantamento completo de tudo que saiu da minha conta nos últimos 4 anos relacionado a você e a sua família. Ele começou a folhear as páginas. A cada linha, o rosto mudava de cor. Isso é exagero, murmurou. Não, isso é documentação. Respirei fundo e comecei a enumerar. A moto BMW, registrada no meu nome, será devolvida imediatamente. As chaves, hoje. O iPhone que você usa também foi comprado por mim. Devolve. Os 40 mil reais que você disse investir em um negócio que nunca existiu serão formalizados como dívida. Você vai assinar um reconhecimento. Ele tentou reagir. Camila, você vai mesmo fazer isso comigo? Depois de tudo? Depois de tudo. Essa frase sempre aparece quando alguém quer apagar os próprios erros. O Dr. Marcelo falou com calma firme. Senhor Lucas, os bens estão no nome da minha cliente. O uso indevido pode configurar a apropriação. Quanto ao valor transferido como suposto investimento, sem documentação comprobatória, caracteriza empréstimo pessoal. Lucas afundou na cadeira. Mas ainda tentou uma última cartada. E o apartamento? Eu também participei da escolha. Fui ver imóveis. Ajudei na decisão. Tenho direito a alguma coisa. Eu quase sorri. Participar de visita não é investir. A escritura está apenas no meu nome. O pagamento veio da minha família e do meu financiamento. Não existe base legal para reivindicação. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois murmurou. Você está sendo fria. Não. Eu estava sendo lúcida. Então tirei o celular da bolsa. Já que estamos falando em direitos, talvez você queira explicar isso. Mostrei a ele uma captura de tela enviada por um conhecido meu. Era uma conversa em grupo no WhatsApp, entre Rafael e outros homens. Assim que o casamento sair, meu irmão convence ela a colocar o AP no nome dele. A gente vende, paga as dívidas e sobra para comemorar em Ibiza. O valor mencionado na conversa era assustador. Mais de 500 mil reais em dívidas de apostas. Lucas ficou branco. A boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ali não era mais sobre orgulho. Era sobre intenção. Então era isso? Perguntei, olhando nos olhos dele. Não era ajuda de irmão. Era plano de venda. O silêncio confirmou. Coloquei 2 folhas na frente dele. Você tem 2 opções. Assina o reconhecimento de dívida, devolve os bens e encerramos aqui. Ou eu levo isso à polícia. As mãos dele tremiam quando assinou. Não houve gritos, não houve drama. Apenas um homem confrontado pelas próprias escolhas. Eu recolhi as chaves da moto. Peguei o telefone. Guardei os documentos. Levantei-me. Acabou, Lucas. Não só o relacionamento. A ilusão. Saí daquele café sentindo algo que muitas pessoas só sentem depois de anos de sofrimento. Respeito por mim mesma. Justiça não é vingança. É colocar limites onde antes havia silêncio. E eu nunca mais seria silêncio na própria vida. Eu achei que, depois daquele encontro no café, tudo finalmente teria acabado. Lucas tinha assinado o reconhecimento de dívida. Devolveu a moto, o telefone. A verdade sobre o plano de vender meu apartamento estava exposta. Eu acreditava que, ao menos por vergonha, eles se recolheriam. Eu estava errada. Era um domingo cedo quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi ainda sonolenta. Do outro lado, a voz de Rafael, o irmão protegido. Camila, vem rápido para o Hospital das Clínicas. O Lucas cortou os pulsos. Ele está repetindo seu nome. Se você não vier agora, vai se arrepender para sempre. Meu coração disparou. Apesar de tudo, ouvir que alguém com quem eu dividi anos da minha vida poderia estar morrendo não é algo simples. Por alguns segundos, a mágoa ficou em segundo plano. O que restou foi humanidade.
Peguei o carro e fui. Durante o trajeto, pensamentos se misturavam. Será que eu tinha sido dura demais? Será que o desespero o levou ao limite? Quando cheguei à recepção do hospital, senti algo estranho. Não havia correria. Nenhum clima de emergência. A atendente consultou o nome e apontou calmamente para um quarto. Caminhei pelo corredor com o coração pesado. Antes de entrar, ouvi vozes. Reconheci a voz da mãe dele. Eu te disse, meu filho. Faz direito. Se um corte mais fundo, um drama maior, ela vai se sentir culpada e voltar correndo. Rafael riu baixo. Ela é emocional. Quando ver você quase morto, vai pagar o que for preciso. Fiquei parada. O ar pareceu sair dos meus pulmões. Empurrei a porta. Lucas estava deitado na cama, o braço com um curativo fino. Não havia soro. Não havia monitor cardíaco. Ele segurava o celular na outra mão. Ao me ver, fechou os olhos rapidamente e começou a gemer. Camila, eu não aguento viver sem você. A mãe dele começou a chorar alto, teatralmente. Olha o que você fez com meu filho. Eu senti algo diferente dessa vez. Não era tristeza, era nojo. Falei alto o suficiente para que enfermeiros no corredor ouvissem. Interessante, porque antes de eu entrar, vocês estavam discutindo como esse teatro faria eu pagar as dívidas do Rafael. A mãe dele congelou. Aí Lucas abriu os olhos, assustado. Você está mentindo? Não. Eu ouvi cada palavra. A enfermeira entrou, atraída pelo tom elevado. Olhou o curativo e suspirou. Senhora, esse paciente teve apenas um corte superficial. Já recebeu alta médica. Não há risco algum. O constrangimento foi imediato. Algumas pessoas no corredor começaram a comentar. Um segurança se aproximou. A mãe dele tentou me acusar, mas a voz já não tinha força. Eu respirei fundo e falei calmamente. Usar tentativa de suicídio como chantagem é algo muito grave. Eu poderia chamar a polícia agora. O silêncio que se instalou foi pesado. Lucas abaixou o olhar. Eu percebi ali uma coisa importante. Não era amor que movia aquela família. Era desespero financeiro. Era manipulação. Vocês precisam de ajuda, eu disse, mas não do tipo que eu posso dar. Virei as costas. Eu saí do hospital com a sensação de que, finalmente, o último fio de compaixão que ainda me prendia a ele tinha se rompido. Quando alguém usa a própria vida como ferramenta de pressão, ultrapassa qualquer limite moral. Naquele dia, eu aprendi que há pessoas que não querem reconstruir a própria história. Querem apenas continuar explorando a dos outros. E eu não seria mais a vítima disponível para esse papel. Depois do episódio vergonhoso no hospital, algo dentro de mim se consolidou de vez. Não havia mais espaço para culpa, dúvida ou pena. Eu tinha visto até onde aquela família era capaz de ir. Agora era hora de olhar para frente. Uma semana depois, voltei ao trabalho. Entrei no prédio da agência na Avenida Faria Lima com a cabeça erguida. Muitos já sabiam do casamento cancelado. O assunto tinha circulado. E de olhares curiosos surgiam aqui e ali. Mas, para minha surpresa, não senti vergonha. Senti foco. Na segunda-feira, durante a reunião de diretoria, o CEO anunciou que a empresa estava concorrendo a uma conta estratégica, a Tecnova Brasil, uma gigante do setor de tecnologia que estava lançando uma nova linha de produtos voltada para a autonomia e segurança digital. 3 grandes agências já tinham sido rejeitadas. Ele olhou para mim. Camila, eu quero que você lidere essa apresentação. A sala ficou em silêncio. Era um desafio enorme. Se desse errado, seria mais uma derrota em um momento já delicado da minha vida. Se desse certo, poderia mudar minha carreira. Eu aceitei. Não porque precisava provar algo para Lucas, mas porque precisava provar para mim mesma que eu era muito mais do que aquela história. Hoje passei dias e noites mergulhada no projeto.
Fiquei na agência até depois das 22 horas. Estudei comportamento do consumidor, tendências, dados de mercado, mas acima de tudo, pensei em algo maior. A campanha não poderia falar apenas de tecnologia, precisava falar de independência. No dia da apresentação, entrei na sala vestindo um tailleur vinho, cabelo preso, postura firme. Do outro lado da mesa estavam executivos brasileiros e representantes asiáticos exigentes, conhecidos por não se impressionarem facilmente. Respirei fundo. Não comecei falando de especificações técnicas. Comecei falando de escolhas. Vivemos em uma época em que muitas pessoas ainda acreditam que precisam depender de alguém para se sentirem seguras, eu disse. Mas autonomia é o verdadeiro luxo. Conectei a proposta da campanha com a ideia de controle da própria vida. E mostrei como a tecnologia poderia ser aliada da liberdade, não apenas ferramenta. Não mencionei meu passado, mas cada palavra carregava a força do que eu tinha vivido. Quando finalizei, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Então vieram os aplausos. A diretora de marketing da Tecnova levantou-se, apertou minha mão e disse: "Não é apenas uma campanha, é uma mensagem. Nós escolhemos sua agência." Dias depois, recebi a notícia oficial. A conta era nossa. E junto com ela, veio minha promoção para diretora de marketing. O contrato inicial previa um bônus de R$450 mil para a agência. Parte daquele resultado também refletia no meu reconhecimento profissional. Naquela noite, fui jantar com meus pais. Não em restaurante caro, em casa. Minha mãe fez feijão tropeiro. Meu pai abriu um vinho simples. Ele me olhou com orgulho. "Filha, você transformou dor em força. Isso ninguém tira de você." E ele tinha razão. Eu percebi que a maior vingança não é destruir quem tentou nos prejudicar. É crescer apesar deles. Lucas e a família dele tinham tentado me reduzir a uma fonte de dinheiro. Agora eu era diretora. Não por causa deles, mas apesar deles. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa. Alguns meses depois, a poeira finalmente baixou. A família de Lucas enfrentou as consequências das próprias escolhas. As dívidas vieram à tona, a reputação desmoronou, e aquilo que tentaram construir sobre mentira simplesmente não resistiu. Eu recebi mensagens de arrependimento, pedidos de perdão, explicações tardias. Mas arrependimento que nasce da derrota não é transformação, é desespero. Eu escolhi o silêncio, não por orgulho, mas por paz. Certa noite, parei o carro às margens do Rio Pinheiros. Tirei da bolsa o último objeto que ainda simbolizava aquele passado, o relógio caro que eu tinha dado a ele. Poderia vender, poderia guardar. Mas entendi que algumas coisas precisam ser deixadas para trás de forma definitiva. Joguei no rio. Naquele mesmo instante, recebi no celular a notificação do primeiro pagamento da Tecnova. R$100 mil creditados. Sorri. Não pelo valor, mas pelo significado. Eu havia perdido um casamento, mas tinha ganhado a mim mesma. Hoje, quando olho para trás, não vejo fracasso. Vejo livramento. Vejo coragem. Vejo uma mulher que decidiu não negociar a própria dignidade. Aquela noiva que saiu do salão de festas chorando, não sabia que estava caminhando em direção à melhor versão da própria vida. Às vezes, o fim não é o que nos destrói, é o que nos salva. Lição de vida. Para você que está me ouvindo, especialmente se já passou dos 55 anos e carrega experiências, cicatrizes e aprendizados, amor não pode existir sem respeito. Generosidade não pode existir sem limites. E bondade, sem firmeza, vira convite para abuso. Não tenha medo de interromper algo que parece bonito por fora, mas machuca por dentro. É melhor enfrentar o constrangimento de um dia
do que suportar anos de humilhação silenciosa. Dignidade não tem preço, autonomia não tem substituto. E nunca é tarde para recomeçar. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje, porque coragem é contagiosa. E às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que não está sozinha. Sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido, o ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации, да, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте. Такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,